A história bíblica traz consigo vários episódios, várias histórias e vários contos. Histórias essas que transcendem o tempo, a história, as épocas para os dias de hoje. E no programa de hoje, a partir da cidade de Saurimo, aqui, propriamente do Titém de Tchazango, queremos trazer para você mais um episódio aqui no seu canal Além das Crônicas. Por essa razão, não saia dali, que hoje e muito mais vamos falar de um tema impressionante, sobre o Salmo 24. Não saia daí. No programa de hoje queremos falar sobre o Salmo 24, um dos temas muito impressionantes que a Bíblia e a Palavra de Deus fala e explica. Bom, o Salmo 24 retrata sobre o Salmo de Davi. De acordo com alguns historiadores, eles dizem que foi um salmo escrito por ele para transmitir a vontade de Deus para com os homens e a vontade do seu coração e ser escrito e transcende até os tempos de hoje. Por essa razão, quero convidar você que nos segue aqui no nosso canal Além das Crônicas, por favor, deixa mais uma vez o seu like aqui no nosso canal, compartilhe o nosso canal, subscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e mais, partilhe este canal nos seus grupos de WhatsApp. Aqui no Facebook temos também uma página, Crônicas Celestiais. Vai lá, partilhe o seu conteúdo, é importante. E aqui no YouTube ou aqui no TikTok, nos segue, compartilhe para trazermos assuntos de gênero. Não saia daí, que no programa de hoje vamos falar sobre isso, sobre essa história de Davi e essa entrada do Rei da Glória no trono de Deus. E também de uma forma física, espiritual e profunda para nós compreendermos o que Salmo 24 traz e explica. Queremos saber sobre isso, não saia daí, que hoje nesse programa vamos falar sobre o Rei da Glória e a entrada nas portas eternas. O Salmo 24 é profético, foi escrito muito antes do Senhor vir à terra. Vejamos os versos 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Salmo 24, conforme nós já dissemos, foi escrito pelo Davi, um jovem que depois se tornou o rei em Israel. Bom, existe várias interpretações acerca desta temática ou acerca deste salmo. Para alguns, pensam que trata-se de um salmo que foi escrito quando Davi vinha da batalha com a Arca de Aliança. E ali os portões da cidade, no de Jerusalém, estavam fechados e eram necessário que fossem abertos. Portanto, alguns tradutores dizem que talvez Davi estava a retratar o seu episódio. Bom, alguns, de acordo com vários historiadores, pensadores, dizem que este é um salmo litúrgico, sim, que é usado para demonstrar a entrada de Deus no coração do ser humano, no coração do seu povo. Bom, de acordo com a cristandade, conosco que somos cristãos, temos uma interpretação mais profunda, mais cristológica, assim podemos dizer. E é essa inspiração, e é essa interpretação que nós queremos trazer no programa de hoje. Essa interpretação nos leva além daquilo que são os portões da igreja ou da cidade de Jerusalém. Talvez trata-se dos portões da cidade ou da cidade eterna, da cidade de Deus. E esses portões deviam estar abertos a quando não é a recepção do Rei da Glória. Desta forma, era enviado um arauto para anunciar a chegada do Rei vindouro. Este arauto se aproximava dos portais e dizia em alta voz, Maranata, expressão em aramaico que significa o nosso Rei vem, e ordenava que se abrisse as portas ao ouvir estas palavras, e a cidade tinha duas opções. A primeira, fechar as suas portas e guerrear contra o rei que ali chegava. Segunda, levantar as portas, abrindo-as para o rei e sujeitar-se ao seu governo. Terceiro, pois bem no Salmo 24, Davi faz menção das duas portas.
uma no versículo 7 e outra no versículo 9. Ambas estavam fechadas. Então o salmista anunciou em alta voz: levantai, ó portas, levantai-vos, ó entradas eternas. O Salmo 24, conforme nós estamos a relatar, ele é tão profundo, espiritual, que é necessário para a compreensão de muitos. Aqui, de acordo com a cristologia, eles pegam este salmo para tentar explicar, não é, o episódio que aconteceu a quando da ressurreição do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, é necessário compreender de que sem a morte e a ressurreição de Cristo, talvez nós não poderíamos ter o episódio do Pentecoste. Em outras palavras, eu quero lhe dizer que sem a recepção ou a entronização de Cristo nas maçãs celestiais, talvez o Pentecoste não poderia acontecer. Por essa razão que Davi, talvez de uma forma profética, espiritual, foi inspirado por próprio Deus para escrever sobre este salmo. Este salmo retrata a entronização de Cristo quando é ressurreto naquela manhã de domingo. Bom, de acordo com a palavra de Deus, João, Mateus e evangélicos, eles dizem que tanto Maria, tanto os discípulos, tanto aquelas mulheres que foram para o túmulo, não é, ver que Jesus não estava ali, elas ficaram preocupadas. E o Senhor Jesus apareceu para elas. E ele disse para Maria Madalena para que não o pudesse tocar, porque ele ainda não havia subido ao Pai. Veja comigo essa passagem para que nós possamos, de uma forma espiritual e profunda, explicarmos sobre ela. Nesta senda, nós vamos ver Maria tentando tocar a Senhor Jesus. E o Senhor Jesus a proíbe. Isso nos dá a entender que o Senhor Jesus tinha que se apresentar ao Pai pelo sacrifício que ele havia feito. Era necessário a aprovação divina. Era necessário a aprovação de Deus de que o trabalho que ele havia feito estava concluído, estava consumado. Portanto, ele tinha que ser recebido nas maçãs celestiais. Ele tinha que ser recebido nas hostes celestiais. Talvez é nesta visão espiritual e profunda que Davi vai escrever este salmo. Ele vai escrever de que o Senhor Jesus tinha que se apresentar depois de ser ressurreto naquela manhã nas maçãs celestiais. E ali, de acordo com o texto, nós vamos ver que os anjos clamam: quem é o Rei da Glória? Quem é este o Rei da Glória? Que é necessário que lhe abra as comportas ou as comportas do céu. Em outras palavras, nós queremos trazer uma outra interpretação, uma outra forma de entender para que os nossos leitores possam compreender. Naquela altura, nos tempos antigos, havia não essa questão de ter portões grandes nas cidades, nos povoados, principalmente nas grandes cidades. E esses portões serviam como sinais de proteção. Quando havia paz nas cidades, era que esses portões ficassem abertos. Porém, quando havia guerra, lutas entre nações e povo, esses portões serviam como escudo para a proteção das hostes inimigas. Talvez é nesse contexto, não é, que Davi vai utilizar essa passagem, demonstrando essa segurança dos povos para com seus vizinhos ou inimigos. Ali, eles usam como uma metáfora para representar de uma forma gráfica a entronização de Cristo no santuário celestial. Naquela manhã gloriosa de Cristo, quando ele é ressurreto da tumba, não é? Pelo poder do Espírito Santo e a vontade do Pai, Cristo tinha que se apresentar nas hostes celestiais. E Salmo 24 vem rebater isso, que ele tinha que sim chegar ao Pai e saber que o sacrifício estava concluído. Ele estava fechado desde quando o homem pecou e de lá foi expulso. Gênesis 3, verso 24. Ninguém mais tinha acesso àquele local. Jesus, porém, após sair de Hades com vitória nas mãos, abriu novamente os portais eternos que levam ao Éden. O Senhor Jesus, sendo nosso mediador, ele abriu novamente o caminho que nos levou ao paraíso eterno. Ele mesmo prometeu ao ladrão da cruz que foi fiel, dizendo-lhe: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, verso 43. Aquele homem ali alcançou salvação e não ficaria mais no Hades, mas seria levado com o rei ao paraíso, assim como todos os salvos que lá guardavam. Conforme nós já dissemos, este salmo era importante que pudesse acontecer, porque sem
a revelação dos acontecimentos após a ressurreição de Cristo, talvez o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, não se efetivasse no primeiro século. Portanto, o Senhor Jesus, depois de concluir a sua obra de salvação aqui na terra, ele tinha que sim subir aos céus para apresentar-se muito antes dos 40 dias daquele despedimento com seus discípulos, dos 40 dias. Ele primeiro tinha que se apresentar ao Pai, para que o seu sacrifício fosse aceito pelos anjos, pelo próprio Pai e por todo o universo. E isso aconteceu. E Davi vai descrever de uma forma miraculosa, de uma forma espiritual e profunda, de que realmente o Rei do Universo, que vinha aqui na Terra, não é, resolver as nossas mazelas, os nossos problemas, ele estava sim concluindo a missão. E é por essa razão que Davi, no seu profundo conhecimento sobre Deus e também pela inspiração divina, escreve de que o Rei da Glória tinha que ser entronizado nas hostes celestiais. E é por essa razão que os anjos perguntam: quem é o homem para o qual nós devemos abrir as comportas? Trata-se da vitória de Cristo sobre o pecado, da vitória de Cristo sobre as hostes do mal. O caminho que estava fechado em Adão e Eva foi aberto naquele dia, naquela manhã de domingo. O caminho que fechava os homens para Deus, o portão, não é, que Adão e Eva fecharam lá no Éden, que o povo de Israel, ao longo da sua trajetória, fecharam lá no Éden, e nós, cristãos do século XXI, fechamos este portão. Foi reaberto no dia da ressurreição de Cristo. Por essa razão, era necessário que ele fosse entronizado no trono da glória. E ele vai ser entronizado e aceita o sacrifício. E Davi vai falar sobre esse salmo. Por essa razão, o Salmo 24 nos serve para nós como um sinal daquilo que acontecia nos tempos antigos e também como um sinal de espiritualidade, um sinal eterno, um sinal da demonstração de que o sacrifício de Cristo foi sim completo e aceito no reino da glória. Ainda há uma terceira porta que não foi mencionada por Davi. Esta porta está em Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Esta é a porta do seu coração. Notem a diferença nas duas primeiras. Uma ordem foi dada, não importava a resposta. O rei simplesmente estabeleceu o domínio. Na terceira, ele diz que só entrará se a porta for aberta. Temos aqui uma opção, que é o livre-arbítrio. Note também o momento que é tratado no texto. Cearei com ele. A ceia nos fala do banquete, desfrutar dos momentos de alegria. Agora queremos, de uma forma profunda, clara, não é, de uma forma espiritual, tentar tirar lições para o século que nós vivemos. O Salmo 24 nos vem para nós como um sinal de certeza de que os céus nos permite que sejamos também concidadãos eternos. Por quê? Porque as comportas, os portões que estavam fechados foram reabertos e Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso amigo, aquele que se compadece conosco nas nossas fraquezas, ele fez com que essas comportas fossem abertas para nós e por nós, e elas foram abertas para a glória do Deus Pai e para que nós podemos se meter, não é, essa oportunidade de herdarmos o céu, a eternidade junto de Deus. Portanto, é necessário nos regozijemos, fiquemos alegres, felizes. O Salmo 24 é uma demonstração de que realmente temos uma oportunidade de salvação, de estadia no reino da graça, no reino da glória. O Salmo 24 não é apenas uma leitura superficial daquilo que aconteceu, mas sim é uma leitura espiritual e profunda, que demonstra claramente de que o céu está aberto para cada um de nós. Foi o último banquete antes do povo deixasse o Egito. Era momento da partida. Partir para a terra prometida. Este é o último momento da igreja na terra. Já é noite, o mundo está em trevas, caminhando para a morte. Só há um rei que pode nos livrar e conduzir ao paraíso. E esse rei da glória, o Senhor dos exércitos. Portanto, isso é que nós aprendemos no programa de hoje. Hoje nós aprendemos sobre o Salmo 24.
um salmo que traz histórias reais, histórias felizes, histórias de salvação, história de profundidade e de espiritualidade. Talvez é um salmo que você e eu um dia lemos de uma forma superficial, de uma forma simples. Talvez pensávamos que era um salmo que aconteceu de uma forma literal na história dos homens. Mas não, é um salmo que representa, não é, a entronização de Cristo no trono da graça. E é por intermédio dessa entronização que o céu está aberto para cada um de nós. Portanto, você que nos segue aqui no nosso canal Além das Crônicas, mais uma vez, compartilhe o nosso conteúdo, subscreva aqui no seu canal, é muito importante, partilhe esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp e mais, pedimos com todo carinho e respeito, não é, nos ajude de uma forma financeira para termos materiais com mais e mais qualidade e assim podemos transmitir mensagem de esperança. Lembre-se sempre que a eternidade se aproxima. Até lá, aquele abraço.